E é importante, né, a gente fazer esse adendo, porque os jogadores não são descartáveis, né? Não são. Às vezes eles estão em um contexto que não estão sendo muito bem estimulados. Em muitos momentos, você precisa de um contexto que adapte. E o Giovani entrou no jogo, Pio, fazendo algumas inversões ali com o Danielzinho, que foram bem interessantes, se a gente for parar para pensar, né? E outra coisa que é legal também, se você olhar esse time do CRB, são muitos jogadores que em outros clubes eles foram taxados de acabou, né? O limite chegou para esses caras. E eles estão aí. O Mikael dando, assim, né? Tendo uma nova chance dentro do contexto do futebol, de conseguir realmente, né, brilhar e apresentar de novo o seu futebol. O Douglas Baggio, um jogador que ninguém nunca deu tanto valor assim no contexto do Novo Horizontino, sempre se colocava ele mais como um underdog ali. O Danielzinho, o Danielzinho é da farra, né? O Danielzinho não é esse atleta que consegue mais entregar, porque, pô, e ele tá aí brilhando e fazendo um jogo muito interessante no contexto do Série B. Não tem físico, né? Pois é, a conversa que sempre se fala. Então, assim, o GG também, que é um jogador que muitas vezes se coloca de uma maneira até mais jocosa, mas o GG tá aí competindo ano a ano no contexto de Série B, meu amigo. A verdade é essa, doa quem doer. Né? E até. Não do Série B na temporada passada. Pois é, e até em cenários, né, de competitividade, inclusive, de times que estão para subir. Assim, o Série B hoje está disputando lá em cima. Ano passado não foi desse jeito. No Vitória, que jogou a Série B, ele teve alguma participação ainda, né, se a gente for olhar assim, né, não de maneira tão enfática. Mas é interessante a gente trazer isso. Isso não quer dizer que são craques, tá? Que são jogadores de nível altíssimo do futebol brasileiro. O que a gente está tentando pregar aqui é que contexto ele potencializa muitos atletas. E às vezes, em determinado momento, também prejudica demais. E acho que esse time do CRB, Pio, ele prova isso de uma maneira assim tão categórica que é até difícil de achar um outro exemplo tão bom no contexto Nordeste, sabia? É muito difícil. Porque o Ceará, beleza, o Ceará talvez não tenha um time de topo, mas, pô, Pedro Raul, né? Tem jogadores ali mais animados, né? O próprio goleiro, Fernando Miguel, um goleiro conhecido no cenário nacional. Tem algumas peças, Fernando Sobral, um atleta que já se provou também no cenário nacional. Tem algumas peças ali que você olha e fala, pô, esses caras têm rodagem. O Marlon, né, também é um outro atleta. Mas tem rodagem e tal. O Matheus Bahia já passou por time de Série A ali e tal. Mas no CRB tu não vê isso acontecendo, né? E são jogadores ali que já tiveram em algum momento uma experiência, uma rodagem e tal, mas hoje estão o julgamento do que se tem em relação aos atletas é até, eu diria, e com muito pesar eu diria isso, até pejorativo. E isso é muito triste, né? Mas o contexto, ele é brilhante, esses caras. E não só os jogadores, é óbvio que os jogadores são mais visíveis, né, pelo que a gente assiste ao jogo, mas o próprio Danilo Souza falou aqui sobre a passagem do Barroca no Bahia, mano, não sei se você viu aí nos comentários, que é uma questão também, né, às vezes o treinador, num determinado contexto, não consegue trazer aquilo que ele quer para a equipe, ou convencer muitas vezes o atleta, ou enfim, mesmo que convença, não consegue tirar isso da ideia e colocar no campo, porque de fato é um processo complicado, difícil e que demanda tempo e paciência, que são coisas que a gente não tem no futebol brasileiro, e às vezes em outro contexto, mesmo com tempo reduzido, paciência reduzida, mas isso pode fluir de uma forma diferente, né? Então acho que isso vale para o Barroca também, né?